Você sabe o que é contabilidade gerencial e a sua importância para a empresa? Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Finanças em Foco. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante, tão necessário para o empreendedorismo, onde muitas vezes passa desapercebido até por falta de informação. Antes, porém, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça isso, ative o sininho, porque nós postamos aqui conteúdos valiosos que certamente faz toda a diferença no dia a dia empresarial. Então você tem liberdade de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com o seu amigo, inclusive deixa aqui o seu comentário se esse vídeo está fazendo sentido para você, porque a partir do seu comentário, da sua opinião, nós vamos produzir novos conteúdos, porque temos um objetivo aqui no canal Finanças em Foco, que é fornecer conteúdos valiosos para que o empresário, de um modo geral, ele tome a sua decisão mais assertiva, pautado num conhecimento que vai garantir certamente, então, os grandes resultados para a sua empresa. Ou se você até mesmo não é ainda um empreendedor, eu sempre digo aqui no Finanças em Foco, o brasileiro tem em suas veias o sangue do empreendedorismo. Até porque a gente vê quantas ideias surgindo, cada dia é um novo experimento, uma nova ideia, e eu fico muito feliz em ver que realmente os sonhos, os desejos do povo brasileiro é possível colocar em prática, porque empreender faz com que uma sociedade inteira se desenvolva, e que bom ter a sua companhia aqui no Finanças em Foco. Vamos então ao vídeo de hoje. Vamos então iniciar a nossa aula colocando a importância da contabilidade no contexto do funcionamento de qualquer empresa, até porque a contabilidade ela é uma ciência que se preocupa sim em produzir informações valiosas, em acompanhar todo o patrimônio da empresa, e isso ao longo da história do homem, a contabilidade sempre esteve presente ali. Entretanto, a gente observa que quando eu falo de contabilidade num contexto maior, numa visão macro, eu quero dizer que a contabilidade está presente, logicamente, no intuito de mensurar, acompanhar tudo aquilo que acontece em torno do patrimônio. Porém, por ser uma ciência muito ampla, ela possui várias ramificações, ou seja, vários focos, vários olhares e atuação, consequentemente. E nesse sentido, no vídeo de hoje, eu quero trazer apenas um item dessa atuação da contabilidade, que é justamente a contabilidade gerencial. Num ponto de vista agora mais técnico, mais afinco, para você entender. Então, vamos imaginar que você deseja fazer uma pescaria. Foi convidado por um amigo e chega o grande dia daquela pescaria e você se prepara para esse momento. E quando você chega lá no destino, que você está ansioso para pescar aquele peixe tão desejado, você observa que você trouxe a vara, você trouxe o molinete, trouxe a isca, mas esqueceu do anzol. E você entendeu que sem o anzol vai ser difícil, ou pelo menos vai reduzir as chances do seu objetivo ser acompanhado. Dessa maneira, eu defino a contabilidade gerencial. Não adianta eu ir para o campo de batalha enquanto empreendedor, até porque eu sempre digo aqui que empreender é um desafio. A cada dia são novas demandas, novos olhares. Eu preciso estar atento com tudo que de fato acontece à minha volta. Então, de nada adianta eu ter boa ideia, eu estar ali com boas intenções, se não estiver munido de ferramentas que realmente vão me garantir assertividade, principalmente nas tomadas de decisões, assim como qualquer cenário empresarial, seja diante de uma competitividade, seja diante de um novo desafio, um novo produto a ser lançado, porque a contabilidade gerencial, ela tem agora um olhar, como o nome diz, mais focado no gerenciamento, ou seja, mais na ação desse empresário. Logicamente que toda empresa, independentemente do porte, do ramo ou local que ela está estabelecida, ela toma decisões. E para que essa decisão não venha a ser frustrante ou, quem sabe, até mesmo trazer algum tipo de prejuízo para a empresa, eu preciso estar munido, então, de ferramentas que a contabilidade gerencial vai me garantir como suporte para que eu seja, então, muito assertivo naquela decisão que eu estou prestes
prestes a decidir ali. Então ela é uma ferramenta muito importante de gerenciamento, onde ela vai produzir agora conteúdos alicerçados de uma veracidade para que espelhe realmente aquilo que é a minha empresa. Até porque a gente observa que tem pessoas que querem do seu jeito, da sua maneira, tratar o gerenciamento de uma empresa e muitas vezes pode correr o risco desse processo todo que eu estou desenhando, ele não ser muito assertivo. E aí que entra em cena a contabilidade gerencial. Então vou na sequência agora passar alguns pontos básicos que ela se sustenta para que você tenha então uma informação mais fidedigna, uma decisão mais correta. Então continue aqui comigo porque certamente essas dicas farão total diferença no dia a dia aí da sua decisão empresarial. E nesse sentido eu quero destacar então o primeiro ponto a ser observado para a contabilidade gerencial ser realmente uma ferramenta que vai te ajudar nas decisões, tá? O primeiro item é registre todas as operações da sua empresa. O que significa isso, Luiz? Não importa se seja uma operação de entrada, uma operação de saída, não importa se é uma venda que você fez, seja ela à vista ou a prazo, não importa se você é um prestador de serviço, né? Prestou um serviço ali, não importa se é uma tarifa de energia elétrica que você está pagando, não importa se é um juros que você pagou em determinado boleto, não importa. O ponto fundamental que eu chamo a sua atenção é necessário registrar todas as operações. A gente lembra no passado, quando não se tinha, né, todo esse aparato tecnológico de computadores, enfim, que já aquele empresário tão simples que não era douto de tanto conhecimento, mas ele tinha uma caderneta onde ele anotava tudo o que acontecia. Então, eu quero dizer, essa regra não muda. O que muda são as tecnologias que inclusive veio facilitar todo esse processo, até porque hoje você se vale de uma planilha do Excel, de programas próprios, né, que se desenvolvem com essa finalidade, mas o segredo o ponto de partida qualquer que seja a operação, qualquer centavo, não importa se foi 10 centavos a operação ou se foi 1 milhão, tá certo? Eu preciso registrar todas as minhas operações. Por quê? Dessa maneira, eu já começo a ter o quê? Um olhar de tudo aquilo que de fato acontece na empresa. E eu tenho observado que os grandes prejuízos para o empresário não são grandes operações. Eles são justamente aquelas pequenas operações que no dia a dia passa desapercebido, onde não se registra, onde não se acompanha, porém quando se soma o volume dessas operações tão pequenas, aparentemente ali tão inofensivas, né, insignificantes, elas produzem grandes resultados num todo. Então, como dica para casa já, como colocar em prática, você a partir de hoje, para ter um bom gerenciamento, se munindo da contabilidade gerencial, você precisa registrar todas as operações que acontecem na sua empresa. Mas é tão difícil, Luiz, então a vida corrida não tem tempo. Você não quer ter resultado excelente? Você não quer ser um empresário de destaque? Você precisa então parar e começar a mudar um pouquinho então esse pensamento e entender. Eu preciso a partir de hoje ter um controle de todos os registros daquilo que de fato acontece aqui na minha empresa. Não importa se eu seja um microempreendedor, se eu seja uma microempresa, uma mega empresa, não importa. Essa regra se aplica para qualquer tipo de configuração de empresa. Então vamos lá, já comece a colocar em prática, já pense em uma planilha de Excel, pense, quem sabe, enfim, de qualquer maneira que você achar melhor, mas o segredo coloque em prática isso. Anote a partir de agora tudo o que acontece na sua empresa, ok? Então, dando sequência, já que você entendeu que eu preciso registrar todas as operações que acontecem na minha empresa e você já entendeu que essas operações, eu tenho operações positivas e eu tenho também operações negativas. E nesse momento agora, nós vamos dar sequência a essa construção então desta visão gerencial, onde eu preciso agora olhar para esses registros que eu acabei de fazer e eu vou agora classificá-los. Olha que bacana. Mas como assim, Luiz? Me explique melhor. É muito simples, tá? Olha para as operações e é você que vai definir, olhando para cada operação, se você as considera positiva
ou considera negativa. Digamos que seja eu o classificador, tá? Eu, por exemplo, quando vou fazer uma classificação, quando olho para uma venda, eu entendo que é um aspecto positivo. Quando eu olho para um serviço que eu acabei de prestar, até porque a partir daquilo me gerou uma receita, eu entendo também que é um aspecto positivo. Quando eu recebo uma duplicata daquele cliente, né, que eu acabei parcelando toda aquela aquisição, ele chegou até a empresa, quitou, né, foi até um banco, uma instituição financeira e quitou aquele boleto, e quando aquele recurso ele acontece a sua entrada para a minha empresa, eu entendo ser este um elemento positivo. Já quando eu pago, por exemplo, a tarifa de luz, de água, o imposto, tudo isso eu, enquanto empresário, eu vou entender que para mim, Luiz, é um aspecto negativo. Mas a grande sacada, eu creio que você já entendeu. Eu preciso agora classificar. Eu olho para tudo aquilo que eu registrei, olho para minha empresa, já toda desenhadinha, seja na planilha de Excel, seja no bloquinho de notas, seja onde for que eu anotei. E agora eu começo a olhar já diferente. Espera um pouquinho. Eu estou olhando para aqueles fatos e eu classifico de um lado como sendo positivo e de um outro lado como sendo negativo. Observe que não tem regra. Você, empresário, é que vai definir a regra para a sua empresa. Afinal, cada empresa é um cenário, uma situação. A gente não pode colocar uma empresa comparada a outra. Então você vai olhar para a tua empresa agora e vai começar a classificar aquilo de um lado, do lado A, colocando como elementos positivos e do lado B, certamente, como elementos negativos. E fazendo isso, já começa a ter já um norte, começa a clarear muitas situações para você que no dia a dia talvez fiquem tão obscuras, tão impossíveis de ter uma precisão diante das tomadas de decisões. Eu acredito que você já está entendendo a metodologia que a contabilidade gerencial trabalha. Pois bem, você já então classificou do lado A, lado B, positivo, negativo. Agora eu preciso, dentro de um olhar agora, em termos de dinheiro, de fluxo de caixa, de desembolso financeiro, eu preciso agora fazer uma nova classificação. Eu olho então para o lado A, que eu coloquei num grupo, entendendo eu, empresário, ser elementos positivos, eu vou olhar agora. Isso acontece todos os dias? Essa operação, ela acontece toda semana? Essa operação, ela acontece uma vez por mês, a cada 2 meses, ou seja, eu vou mensurar o tempo que aquela operação de fato aconteça, então, olhando para os elementos do lado A, positivos ali. E daí, de igual forma, nós vamos olhar para o cenário B. Toda aquela classificação, aqueles elementos que eu considerei enquanto empresário como sendo negativos, eu vou também classificar agora, olhando dentro de uma vertente financeira, tá? Isso aqui acontece todo dia? É a cada 15 dias? É a cada 6 meses? Ou seja, eu vou agora fazer uma nova classificação para agora entender melhor o movimento disso. E após eu fazer então essa classificação, eu vou agora elencar, olha só, de ordem crescente. Por exemplo, vou colocar tudo aquilo que acontece diariamente, uma nova classificação. Então, se aquilo acontece do lado A diariamente, eu vou colocar como diariamente. Se aquilo acontece quinzenalmente, eu vou colocar quinzenalmente. De igual forma, o lado B, onde eu tenho aquilo que é negativo. Esses pagamentos que eu faço aqui, essas coisas todas que eu registrei, elas acontecem diariamente? Se for diariamente, eu vou colocar no bloco diariamente. Se elas acontecem semanalmente, eu vou colocar no bloco semanalmente. Ou seja, assim sucessivamente. Eu é que farei a classificação. Logicamente que do ponto de vista gerencial, nunca vamos ter uma precisão 100%. Até porque precisão é impossível dentro de um processo gerencial. Mas a ideia é o quê? A gente reduzir os riscos a praticamente a zero para a gente ser assertivo no processo. Então, ou seja, só para fazer uma recapitulação, eu anotei tudo o que acontece na minha empresa, depois que eu anotei, eu classifiquei como elemento positivo e negativo, coloquei do lado A e do lado B, enfim, e agora eu estou fazendo o quê? Uma rotina para isso, se isso acontece diariamente, semanalmente, quinzenalmente e assim por diante, e colocando dentro de blocos. Porque dessa maneira nós vamos dar sequência a entender que toda empresa ela necessita de um fluxo de caixa. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal que você pode estar assistindo, onde eu falo sobre fluxo de caixa. E nós vamos entender que esse movimento, esse desembolso, esse ritmo de entrada e saída
de recursos, eles têm tudo a ver, estão ligados diretamente com esses elementos que nós registramos, e eles estão ligados também, principalmente, com a rotatividade. Se aquilo acontece diariamente, se aquilo acontece rotineiramente ou não. Eu vou ter essa clareza nas tomadas de decisões. Está fazendo sentido? Comenta aí, compartilha aí para que eu possa então acompanhar também o nível teu de compreensão. Se aquilo que eu estou falando está fazendo sentido, se está muito difícil. Ó Luiz, dá mais exemplo aí, não está tão claro. Comenta aí por quê. Se necessário for, a gente grava um novo conteúdo, colocando mais informações naquilo que realmente você entendeu que fez a diferença para você ali no processo gerencial, tá certo? Então eu creio que você entendeu, colocando ali, ó, bloco A, bloco B, isso acontece diariamente, ou seja, nós vamos já criar uma estrutura, uma plataforma para um fluxo de caixa bem bacana. Automaticamente depois vai ter um outro vídeo que fala sobre capital de giro, que você vai entender que esse capital ele vai girar dentro da empresa, e eu acredito então que já está fazendo sentido aí para o seu negócio, e eu tenho certeza que o sucesso certamente vai acontecer. Então vamos continuar aqui falando mais um pouquinho de contabilidade gerencial para que tudo isso realmente venha contribuir para o seu desenvolvimento empresarial, que, conforme eu já disse, é o objetivo aqui do canal Finanças em Foco. E para fechar então toda essa aula, esse vídeo, você já entendeu a importância da contabilidade gerencial. Então agora você já tem tudo o que acontece na sua empresa rigorosamente classificado por você em positivo, em negativo, lado A, lado B. Você já classificou agora a rotina, o movimento desses elementos, tanto de um lado como do outro, e agora coloque em prática. Você vai então pegar toda essa informação que você produziu e você vai fazer agora um orçamento, ou seja, uma previsão, vai colocar tudo aquilo. Olha, diariamente eu vendo isso e eu pago isso. Semanalmente eu recebo isso e eu pago isso. Ou seja, você vai começar agora a desenhar uma estrutura magnífica de orçamento financeiro dentro da visão da contabilidade gerencial para que você tome a decisão assertiva. Você já viu, por exemplo, aquelas empresas que quando você compra, adquire um produto dela, ela vai dizer assim, olha, eu vou faturar aqui esse boleto para 15, 30, 40 e 60 dias. Já viu isso? Ou aquela outra empresa que diz assim, olha, eu pago aqui toda sexta-feira, toda segunda-feira. Por que eles fazem isso? Não é um mero capricho do gerente, do gestor. Não, porque ele tem um orçamento desenhado. E quando se tem um orçamento desenhado, eu consigo agora estabelecer o quê? Parâmetros, regras, de entender que eu posso pagar naquela semana ou não, até porque o tema fluxo de caixa, o tema capital de giro, certamente me darão toda uma bagagem, um suporte para que esse orçamento que você está começando agora a desenhar na sua empresa, ele vai agora fazer sentido com a somatória do tema fluxo de caixa, com a somatória do tema capital de giro, e você vai entender como tudo isso, ele vai dar uma clareza maior. Isso aqui independentemente se você sabe sobre gestão ou não, se tem faculdade ou não. Observe que o nosso intuito aqui é oferecer um conteúdo para que realmente você desenvolva. Até porque eu sempre digo, eu não tenho dúvidas que o seu empreendimento, o seu negócio, ele contribui primeiro para você, para a sua família, para o seu bairro, para os seus vizinhos, para a sociedade onde você está inserido, para o seu estado, por que não dizer para uma nação inteira? Então, se o meu objetivo aqui é transmitir conteúdo, conhecimento dentro desta visão gerencial, o meu desejo na contrapartida é que você se aproprie desse conhecimento, tá certo? E faça realmente a diferença aí para o seu empreendimento. Eu quero então que você comenta, fala aí o que você está achando de todo esse conteúdo, se achou legal, compartilha com um amigo. Mais uma vez, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.